Amigos e amigas, bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Vamos a uma leitura que eu estava fazendo meu devocional e me atentei e gostei muito. A palavra de Deus é divina, toda a escritura ela é magnífica, mas essa aqui é tremenda. Está em Evangelho segundo João. Evangelho é de Deus, mas quem escreveu foi João, capítulo 3. Jesus e Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governador dos judeus. Este veio de noite a Jesus. Ele disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Não era nem essa parte que eu ia ver, eu ia no capítulo 16, no versículo 16. Mas como muitos já sabem, eu não gosto de ler só um versículo. Eu gosto de ver o início para ver qual é o fundamento, sobre o que está falando, qual é a conversa. E essa Bíblia, King James, ela é muito boa porque ela é separada por parábolas. O exemplo, eu estou no João capítulo 3, do 1 ao 21, se refere à palavra de Jesus com Nicodemos. No mesmo capítulo, sendo do versículo 22 ao final, que é o 36, já está falando Jesus e João Batista. Então aqui, eu quero me atentar que o que eu queria ler está se referindo a Jesus e Nicodemos. E aqui já falou quem é Nicodemos. É um governador, né? Deixa eu ver aqui se não... governante dos judeus. Ele é um governador. Aí ele falando que Deus é mestre e está com... Jesus é mestre e que está com Deus. Porque os milagres que ele fazia e fez, somente tendo Deus que seria feito. Aí Jesus fala para ele: na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. O que se refere a esta mensagem? Se um homem não nascer de novo, aí como vai nascer de novo? Como uma pessoa vai nascer de novo? Simples. A gente, por causa do pecado de Adão, todos somos pecadores. Todos. Não existe um sem pecado. Todos se fizeram pecadores por causa de Adão. O pecado inicial. Então, se o pecado é da carne, nós nascemos no pecado por causa da carne, que nós estamos no plano terrestre. Ele se refere a nascer de novo o quê? Você morrer da carne e começar uma nova vida para o plano espiritual. Você começar a alimentar o seu espírito. Mas muitos ainda se confundem. Como eu vou alimentar meu espírito? Aqui, ó, lendo a Bíblia. A Bíblia diz: nós não somos daqui, peregrinos somos. Nós só estamos de passagem. É igual aquela canção. Então, a partir do momento do seu batismo nas águas, você nasceu uma nova criatura. Você deixou de ser criatura para ser filho, servo de Deus. Mas para ser filho, você ainda está começando o caminhar. Porque o filho só faz o que vê o pai fazendo. O filho só faz o que o pai determina fazer. O filho só faz as coisas que o pai autoriza fazer. Então você pode se achar filho,
Mas se você ainda está fazendo coisas o qual o Pai não se agrada, sinto muito, mas você ainda não é filho, você é servo. E servo só trabalha, servo não usufrui da presença do Pai. É igual aquela parábola de Marta e Maria. Eu não vou falar porque eu não me lembro quem é quem, não me recordo. Mas uma estava trabalhando e reclamando: Jesus, Rabi, o senhor não se ofende em eu estou aqui trabalhando duro para vocês e a minha irmã está só na tua presença, só massageando seus pés, beijando seus pés. Aí ele diz: Marta, Marta, o que você faz é bom, mas a sua irmã escolheu a melhor parte. Nós temos que trabalhar para Deus, sim, mas Ele vai se contentar muito mais em adorarmos. A única coisa que a gente faz de prontidão, que Deus, Ele nem imagina que a gente vai fazer, é a adoração. A adoração de todo o coração. É forte. E essa passagem me remete ao pensamento de Jesus estava na casa, mas Marta só queria trabalhar e Maria usufruiu da presença do Pai na casa. Por isso que eu falei com um colega, muitos estão na igreja, mas nem todos estão na presença do Pai. Por isso que uns pulam, uns choram, uns se alegram, uns se arrepiam, uns têm calor e o outro do lado sentindo nada. Mas eu te digo que Deus está na casa. Basta você abrir teu coração para se alegrar e usufruir da presença dele. É igual, está começando a vir passagem na minha cabeça e eu acho que não vou nem terminar essa leitura. É igual quando você está em um culto, o culto não é para o ser humano, não é para o pastor, não é para o presbítero, não é para o diácono, não é para mim, não é para ninguém. O culto é para Deus. Nós vamos ao culto para cultuar a Deus. O que não entra na minha cabeça é a gente clamar, chamar, evocar, invocar Deus. E na hora que está pegando fogo, que Deus chega na casa para se alegrar conosco, para se assentar conosco. E os líderes terminam o culto. Não tem como. O culto é racional, sim, mas o culto não é para a gente. Quando ele chega, acabou. Acabou, é tudo para ele. O que ele quiser fazer, ele vai fazer. Se ele quiser pular, vai pular. Se ele quiser que a pessoa dê pirueta, vai dar pirueta. Não é para os homens. Não é para os homens. É espírito. Ele fala para adorar em espírito e em verdade. Por que ele fala isso? Porque ele é espírito. E ele é a verdade. Ele é a sabedoria. Oh, aleluia, Senhor. Louvado seja teu santo nome, Pai. Aleluia, Pai, aleluia, Pai. Vamos dar continuidade, que estou sentindo uma presença tão grande de Deus nesse local. Deus já chegou nesse local, aleluia, 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 aleluia. E quando ele chega, não tem como ser a mesma coisa. Aleluia, aleluia, louvado seja teu santo nome, Pai. Conduz essa palavra, Pai. Conduz, Pai, conduz, Pai. Só vou abrir a boca e o Senhor profere as palavras que o Senhor quiser falar com quem o Senhor quiser falar, Pai. Oh, aleluia, aleluia. Não tem como não amar uma presença dessa, não tem como não adorá-lo. Nicodemos disse a ele: como
pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe? Senhor. E nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água, batismo da água, e do Espírito, aqui, meu Deus, já é o batismo do fogo, já é o batismo do Pentecoste, aleluia, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu, ele disse: como pode ser estas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe: tu é mestre em Israel e não entende estas coisas? Aleluia! Ele está falando de coisas simples e o rapaz é mestre da doutrina e não entende o mínimo, o básico. Ele está divertindo a pessoa. Tu és mestre em Israel e não entende estas coisas? Imagine o pessoal que ouve a palavra dele. Se o mestre não sabe, não entende a palavra de Deus, imagina os seus discípulos. Aleluia! Aquele famoso, como um cego vai ajudar o outro cego. Na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas, Jesus apenas está falando ainda de coisas terrenas. E vos não credes? Como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Aleluia! Ele está falando do leite, que é o alimento líquido para a criança, coisas terrenas, coisa do mundo, e ele não entende. Imagina quando vê um alimento sólido, a sopa de entulho, sopa de ervilha. Ô Senhor Deus! Por isso, quando chega no alimento sólido, muitos vomitam, que não aguentam. É igual dar uma sopa de entulho. Não sei se vocês sabem, mas sopa de entulho é aquela sopa que minha mãe falava que a sopa tem tudo. Batata, inhame, beterraba, tudo, carne. É um cozido, né? Uma sopa tipo um cozido. Aí imagina você chegar com uma sopa dessa cheia de vitaminas, cheia de nutrientes, para uma pessoa que está numa UTI, sem se alimentar há meses direito, só pegando água, soro, a pessoa não vai resistir. Se bobear, vai até morrer. Por isso que muitos morrem na fé quando chega nessa parte. A palavra é para todos, mas o discernimento ele dá a poucos. O discernimento é um dom. Eu falei isso até para um colega, existe dom e... Cara, deixa eu me lembrar. E dom e... Parábolas não, é dom e talentos. Perdoe a demora. Dom e talentos. O dom você nasce. O talento você adquire. Neymar, ele tem um dom de jogar bola. Eu não sei jogar bola, mas eu posso ter o talento. Posso estudar, fazer curso, escolinha, e eu vou adquirir aquele talento.
igual a palavra. Uns já têm o dom da palavra e outros vão adquiri-la em estudar. Mas a palavra diz: peça e vos dará. Peça e vos dará. Peça sabedoria e vos dará. Peça sabedoria e vos dará. E na palavra diz que a uns ele deu discernimento de espírito, a outros ele deu discernimento de dons de cura, a outros ele deu o dom de línguas. Mas se você tem um dom de cura e quer discernir o dom de espíritos, se realmente quando a pessoa está falando em línguas é do bem ou do mal, porque falar em línguas todo mundo pode falar, mas cabe saber se está falando do anjo da morte ou o anjo da paz. Porque a língua é celestial, não é língua estranha. Língua estranha é para a gente, mas ali, o falar em línguas é uma língua espiritual celestial. Por isso que na Bíblia diz que quando estamos orando, clamando, suplicando, Ele envia seu Espírito Santo para nos conduzir a uma oração em línguas, para se conectar ao Pai diretamente. E só Ele sabe o que necessitamos, só Ele sabe o que realmente precisamos. Aleluia, aleluia. E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Que está falando dele mesmo, de Jesus. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos nos atentar a essa parte aqui desse versículo. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Só não vai perecer quem nele crer. Quem nele crer. Quem nele crer. Se você crer nele como Filho de Deus, seu Senhor e Salvador, você não vai perecer, mas vai ter a vida eterna ainda mais. Não vai perecer e ainda terá a vida eterna. Mas perecer você não vai perecer, mas aflição teremos, porque na Bíblia diz: no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele não está dizendo que você possa ter, ele está afirmando: tereis aflição, igual quando ele fala: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Existem vários caminhos a Deus, mas só Ele leva ao Pai. Agora vamos na parte que eu queria falar, mas acabei falando muita coisa. Mas é Deus que conduz, não sou eu. Eu não tenho o direito de paralisar a palavra, de reter. Eu estava antigamente me atentando a fazer o vídeo de 10 minutos no máximo para poder a plataforma aceitar, mas tô nem aí. É Deus que vai, é Deus que envia, igual o vento. Ele vai, ele volta, ninguém sabe para onde ele vai, ninguém sabe para onde ele vem, só sente ele. Deus é assim, ele vai, ele volta, ele surge, ele some, ele desaparece. É igual um professor, ele te ensina, mas na hora da prova é você. Ele está do teu lado, mas é você. É você e a prova. Porque Deus amou tanto ao mundo que Ele deu o seu Filho unigênito,
para que todo o que nele crê não pereça. De novo, para que todo aquele que crer nele não pereça, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Não, não, não. Mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito, Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Quem é mau gosta da escuridão, gosta da noite, porque a sua sujeira não é vista. Agora vai para a luz, vai para o sol, todas as suas impurezas serão descobertas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, vem para a luz, vem para a luz. Vem para a luz o quê? Ele vai para Deus, porque Deus é a luz. Para que os seus atos possam ser manifestados, pois eles são forjados em Deus. Aleluia! 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 Fiquem com esta palavra, pessoal. E até a próxima. Até a próxima. Eu não sei aí, mas aqui rasgou como se rasga um pano velho e reveste um pano novo. Aleluia! Se sentir no coração, porque não sou eu que posso fazer nada. Compartilhe com quem você acha que essa palavra vai ser manifestada, uma presença de Deus nela. Se não sentir no coração de compartilhar, não compartilhe. Não compartilhe. Se sentir vontade, dá o like, se não, não dê. O importante é essa mensagem chegar até você. Chegou até vocês e vocês sentirem a presença de Deus. E vocês melhorarem 1% mediante a palavra de Deus. Eu já estou feliz. Já estou feliz. Porque este é o meu propósito. Propagar a mensagem de Deus. Aonde quer que seja. A quem quer que seja. Amém, amém e amém.